Olá, turma. Aqui é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje, nós temos mais uma questão do concurso de 2017 para professor de matemática, da área específica, essa pergunta. E ela nos diz o seguinte: para o início do ano letivo, a mãe de Luísa foi à papelaria e comprou 10 canetas, 10 borrachas e 10 lápis, pagando R$ 23. A mãe de Larissa foi à mesma papelaria e adquiriu 8 canetas, 4 borrachas e 20 lápis, gastando R$ 22. Também nessa loja, a mãe das gêmeas, Larissa e Melissa, adquiriu 18 canetas, 14 borrachas e 15 lápis dos mesmos tipos dos outros e pagou R$ 36. Se a mãe de Fernanda, for à mesma papelaria e comprar 20 canetas, 5 borrachas e 30 lápis, de quanto será sua despesa? Lembrando, turma, que essa questão você tem que ter o bom senso, de entender que quando fala na mesma papelaria, por que custaria o mesmo valor? Porque teve algumas pessoas em algum outro vídeo que comentaram sobre o desconto, entre outras coisas. A gente não precisa de inventar informações que não estão no problema. Segue a lógica, dá para entender, ter o bom senso do que está sendo pedido e a gente teria que construir uma estratégia para resolver isso, beleza? Turma, primeiro passo, registrando tudo aquilo que estava no enunciado. Nós entendemos que a mãe da Luísa foi, comprou 10 canetas, então por que 10 vezes caneta? Pessoal, a caneta, representada por uma imagem ali, na verdade, ela é o preço da caneta que nós não sabemos. Então, 10 vezes a borracha é 10 vezes o preço da borracha, porque são 10 borrachas, 10 lápis, isso tudo vai resultar em R$ 23. Então, qual que é a ideia de um sistema de equação? Por que a gente já sabe que é um sistema de equação que vai ocorrer aqui? Porque embaixo a gente tem uma equação na qual o preço, ou seja, o valor da caneta é o mesmo para atender os dois problemas. Então, nós temos 8 canetas, 4 borrachas, 20 lápis e o resultado total é R$ 22. Os valores são os mesmos, por isso que nós podemos utilizar uma equação como suporte da outra, já que as incógnitas terão o mesmo valor. Então, aqui embaixo nós teríamos 18 canetas, 14 borrachas e 15 lápis, que resultariam em R$ 36. E a nossa missão é, depois que nós encontrarmos esses valores, calcular o preço de 20 canetas, 5 borrachas e 30 lápis. Essa é a grande missão. Só que para matemática, turma, não dá para ficar desenhando. Eu desenhei aqui para a gente ilustrar, Eu escolhi uma imagem para ilustrar melhor a situação. Mas para matemática, a gente precisa algebrizar isso aqui, colocar algumas letrinhas para representar. Por exemplo, nós poderíamos falar que seria 10C de canetas mesmo, mais 10B de borrachas, mais 10 vezes L, de lápis, que isso tudo resultaria em 23. Da mesma maneira que eu criei uma simbologia aqui para representar isso, eu posso criar a mesma simbologia para representar 8 vezes caneta, ou 8C, mais 4B, mais 20L, teria que ser igual a 22. E por final, turma, 18C mais 14B mais 15L teria que ser igual a 36. Logo, temos um sistema de equação. Primeira etapa, turma, era essa. Então, dentro dessa etapa, pega aí a dúvida que você teve ou aquilo que você não entendeu, deixa nos comentários aí para que eu possa te ajudar a entender que essa interpretação inicial, esse registro aí dos dados é de extrema importância. Uma vez que você registrou os dados, aí você tem que pensar por qual método eu resolveria esse sistema de equações. Tem um método lá de Cramer, tem um método do escalonamento. E, professor, qual que é o melhor? Turma, o melhor é aquele que você tem mais confiança. Porque, de acordo com o ponto de vista de cada um, se há alguém que tem mais facilidade ali nos cálculos, seja mentais, manuais, ok, poderia ser melhor o método de Cramer, caso você lembre a regra. Caso você tenha mais facilidade na manipulação algébrica, nos números decimais, entre outros, poderia ser escalonamento. Ou caso você domine os dois, poderia ser qualquer um dos dois. Lógico que nós estamos pensando no concurso público, nós temos que pensar na melhor estratégia, naquela que é mais rápida. No entanto, vocês há de concordar comigo que quando nós
não sabemos o que está por vir, tem como você determinar qual que é a melhor estratégia? Impossível, a não ser que você tenha alguns indícios. Se você tiver alguns indícios, aí sim, escolha um método que vai otimizar o seu tempo. Mas aqui, para essa etapa, eu vou escolher o escalonamento, e aí a gente vai lembrar de algumas coisas que nos ajudam não só nessa questão, mas em outras. Por quê? Repara que na primeira questão, turma, nós temos 10C mais 10B mais 10L igual a 23. Então, aqui daria para a gente simplificar, só que muitas das vezes nós não simplificamos exatamente com medo dos números decimais, porque eu sei que tem uma galerinha que, mesmo sendo formada em matemática, evita ao extremo os números decimais. Com o tempo que eu tenho de sala de aula, eu já vi muito disso, né, de colegas mesmo, falarem isso comigo. Não, eu evito porque vai dar um número decimal. Então, a gente tem que abrir a mente para isso. Por quê? Lembrando que esse lado todo, né, do primeiro membro da equação e aqui o segundo membro, caso a gente faça a mesma ação de um lado e de outro, isso não vai impactar na nossa equação. Então, se eu dividisse ela toda por 10, turma, eu teria o A, o A não sei de onde que eu tirei, né, turma? Estou acostumado com outros valores que eu estou imaginando um A aqui. Nós teríamos C, porque 10 dividido por 10 é 1, né, 1C. Nós teríamos o C mais o B mais o L seria igual a R$ 2,30, ou 2,3. Por que isso, turma? Porque para pensar um pouquinho, se eu tenho 10 canetas, 10 borrachas, 10 lápis e dá R$ 23,00, se eu divido tudo por 10, a proporção vai ser mantida. Porque se eu tiver uma caneta, uma borracha e um lápis, tem que custar R$ 2,30, beleza? Então, a partir daqui, eu posso usar essa equação como suporte para o método de escalonamento, porque nossa primeira missão é essa aqui, ó. Como, né, nós eliminaríamos aqui a incógnita C, preferencialmente, tá? Dessa equação. Nós eliminaríamos como valor simétrico, o valor oposto que é menos 8. Então, para que você transforme essa equação, no caso aqui, menos 8, você teria que multiplicar, turma, tudo dessa equação daqui, ó, por menos 8, concorda? Então, ficaria menos 8C, menos 8B, menos 8L, igual 2,3 vezes 8. Posso fazer esse cálculo no rascunho, beleza? Pode ser lá 2,3 vezes 8, ou simplesmente mentalmente, turma. 3 vezes 8 não é 24? Então, isso é 2,40. Concordam? Então, 2,40 e 8 vezes 2, 16. 2,40 mais 16 dá ali 18,40. Ou então, turma, você poderia simplesmente fazer a conta. 8 vezes 3, 24. Né? 20 décimos ali transforma em 2 unidades. 8 vezes 2, 16 com mais 2, nós temos 18,40. Beleza? Então, colocando aqui os 18,40 negativo, nós poderíamos fazer, né, o cancelamento aqui. Vamos lá, 8, cancelamento não, né, turma? Adição. 8 mais menos 8, beleza? 8 vezes C mais menos 8 vezes C. Isso aqui não resultaria 0. 4, né, mais 4B menos 8B. Conserva o sinal daquele número de maior módulo e subtrai. Então, ficaríamos com 4B. Aqui a mesma coisa, o maior módulo é o 20. 20 menos 8, 12. L, deixa eu pôr o L desse jeito para não confundir. E aqui nós teríamos R$ 22,00 menos R$ 18,40, beleza? Do R$ 18,40 faz igual o troco, tá, turma? 60 centavos para completar até o 19, depois soma ao 3. Então, você saberia que aqui não é menos 3,60 não, é mais 3,60 porque você está fazendo uma soma. Concluída essa parte, você poderia vir aqui e escrever a segunda equação, considerando que a gente está tentando contemplar, turma, o método do escalonamento aqui, beleza? Passado essa primeira etapa, você precisa fazer com que a última equação tenha apenas aqui a incógnita L. Não sei se vocês lembram perfeitamente como é o método. Então, nós teríamos que fazer o seguinte, essa equação, antes, né, de eliminar a segunda incógnita, a incógnita B, nós vamos pensar na primeira. E como que a gente utiliza
né, elimina essa primeira incógnita, utilizando a mesma equação que nós utilizamos no primeiro momento. Só que agora, ao invés de multiplicá-la por menos 8, turma, nós vamos multiplicar por menos 18. Beleza? E aí vai ficar menos 18C, menos 18B, menos 18L, isso é igual. E aí vem, né, 2,3 vezes 18. Mesma coisa, turma, 8 vezes 3, nós já sabemos porque ali deu o quê? 18, né, e 40, e 1 vezes 23 dá a mesma coisa. Acelerando o processo aqui, tá, turma? 4, 8, né, mais 3, 11, e aqui nós teríamos 41 e 40. Então, temos 41 e 40 negativo. Muito importante esses sinais, porque senão lá no final, o que pode estar atrapalhando é exatamente o sinal, pode te levar para um caminho que você talvez tenha errado, ou talvez tenha feito uma situação que, né, digamos assim, comprometa todo o processo. Aqui, o coeficiente, né, elimina a incógnita C, então nós teríamos 14 menos 18 é menos 4B, mais 15L menos 18. Turma, conserva o módulo do número de sinal de maior valor. Conserva o sinal do módulo, né, do número maior. Então, aqui nós temos menos 18 mais 15, vai ser menos 3L, igual, turma, 41 e 40, menos 36. Então, mesma coisa que eu fiz aquela hora, do 36 até chegar ao 40, se aumentou 4. 4 mais 1 e 40, menos 5 e 40, ou 5,4, para melhorar a nossa equação. Só que ainda a gente não chegou no final. Por quê? Agora eu vou utilizar essa equação aqui, ó, e vou subtrair tudo por menos 1, para que ela possa aparecer aqui embaixo com sinal oposto. Mais 4B, onde era mais 12 vai ser menos 12L, e onde era mais 3,60 vai ser menos 3,60. Por que eu faço isso? Porque eu preciso, né, eliminar essa incógnita B para que a gente tenha o escalonamento perfeito. Então, aqui o B foi-se embora. Termos algébricos com o mesmo sinal, ou até números inteiros com o mesmo sinal, conserva o sinal e soma. 12 mais 3, 15, L, igual. Aqui nós temos menos, menos, conserva o sinal e soma. 3 mais 5, 8, 4, né? O 4 décimos mais 6 décimos, 1. Então, nós temos 9. Não por acaso a turma ficou desse jeito, vocês vão entender por quê. Aqui nós temos... Opa, vamos lá, tá vendo? Ó, como que acontece os erros na hora? Então, aqui nós temos 15 lápis que custam menos 9. Ah, mas poderia pôr positivo aqui de uma vez? Poderia, turma, sem problema algum, ok? Então, nós temos 15 lápis que custam R$9. Uma vez que nós chegamos até esse ponto, nós já fizemos a primeira parte, aquela parte mais puxadinha do escalonamento. Agora é só substituir valores e encontrar os resultados, beleza? E só para não ficar, turma, nenhuma etapa não entendida, aqui nós colocamos o sinal de mais exatamente pelo aquele princípio da equação, que se a gente fizer uma coisa no primeiro membro, nós podemos fazer no segundo. É como se eu tivesse multiplicado por menos 1 de ambos os lados, beleza? Não é nada assim não permitido que eu fiz ali, não. Então, dando sequência à nossa missão de encontrar o valor das incógnitas, aqui nós teríamos a possibilidade de encontrar o valor da nossa primeira incógnita, uma vez que é 15 vezes L igual a 9. Eu posso, o 15 está multiplicando, passa dividindo? Sim, turma, pode. Mas vou fazer desse jeito que é o que eu estou acostumado. Então, a gente divide ambos os lados por 15. 15 dividido por 15 é 1. E coeficiente 1, vocês já sabem, a gente não precisa representar aqui. Então, nós poderíamos simplificar, dividindo isso aqui por 3, nós teríamos 3 quintos. E 3 quintos, turma, é 60%. Então, eu já poderia colocar aqui 0,6 de cada. No entanto, se não lembra, se não sabe, se está sem confiança na hora, turma, ó, 3 dividido por 5, o múltiplo de 5 mais próximo do 3 é o 0. Então, 0 vezes 5 é 0. Vírgula aqui, vírgula ali, nós temos 3 menos 0, 3, 30. E aí o múltiplo, né, 30 é múltiplo de 5, que é quando a gente multiplica o 5 pelo 6. Da mesma forma, a gente chegaria no fato de que L, ou seja, o valor do lápis, é igual a 60 centavos.
Já em posse dessa informação, eu poderia ir para a segunda equação, na qual nós temos 4 vezes o valor da borracha, mais 12 vezes o valor do lápis, que agora eu sei quanto é, 0,6, resultaria em R$ 3,60. E aí, turma, eu já convido vocês a refletir sobre essa situação. Vocês concordam? Acham que dá certo na vida real? E por que que não daria certo? Beleza? Por que eu estou falando isso? O nosso problema ele é feito de situações positivas. Só que devido à nossa manipulação algébrica, a gente recai sobre uma situação negativa. Então, no final das contas, para encontrar o preço da borracha, você vai ter que fazer um cálculo no qual você calcula o preço de 12 lápis e depois retira o preço de 4 borrachas. E isso tudo levando em consideração os R$ 3,60 que já está ali. E é de extrema importância que você tenha noção disso, porque senão você começa a achar que está tomando um caminho errado, para, exatamente por achar que vai dar um número negativo sem que você termine a conta, beleza? É muito importante isso, muito, muito importante mesmo, que é bem recorrente em concurso público o fato disso acontecer. Então, multiplicando, turma, 12 vezes 0,6. Ó, eu pessoalmente, até mesmo para concurso, 12 vezes 6 décimos, tá? Bem mais fácil, turma, bem mais tranquilo. E aí nós temos 12 vezes 6, que é 72, dividido por 10. Para dividir por 10, a gente sabe, né, que é só uma casa decimal. Então, aqui nós teríamos 7,20 ou 7,2. Beleza? Isso tudo igual a 3,60. Então, nós teríamos menos 4b igual a 3,6 menos 7,2. Menos 4 vezes b é igual a menos 3,6, porque 36 é a metade de 72, né? E aí eu estou até ignorando a vírgula aqui, o número decimal, para calcular de forma mais objetiva. Então, nós teríamos que o valor da borracha seria menos 3,60 dividido por menos 4. Turma, 36 dividido por 4 é 9, concordam? Então, aqui nós teríamos positivo 0,9, ou seja, 9 décimos ou 90 centavos. Então, uma vez que nós já sabemos o valor do lápis, o valor da borracha, falta descobrir só o valor da caneta. E o valor da caneta a gente descobre substituindo nessa primeira equação que nós montamos. Por quê? Se eu não sei o valor da caneta, mas eu sei que o valor da borracha é de 90 centavos e eu sei que o valor do lápis é de 60 centavos e que se eu somar o valor desses 3 itens tem que dar R$ 2,30, fica tranquilo, porque eu sei que C vai ser igual a 2,30 menos 90 centavos menos 60 centavos. Sinais iguais a gente soma, eu poderia até ter somado antes, né, turma? Considerando que a maioria que está vendo esse vídeo é professor, mas vamos por etapas. Então, aqui ficaria menos 1,50 e por final nós teríamos que o valor da caneta seria 2,30 menos 1,50. Eu ocultei o zero aqui, ora eu ocultei, ora eu não ocultei, turma, porque eu sei que no final das contas a gente vai acabar ocultando esse zero, até para facilitar o cálculo, mas ao mesmo tempo eu coloco o zero para nós lembrarmos que era uma questão financeira, beleza? Então aqui nós teríamos 80 centavos e aí nós poderíamos partir para a última etapa. Aí nessa última etapa, turma, nós precisamos lembrar do seguinte, nós precisamos lembrar que o objetivo principal é calcular o preço de 20 canetas, mais 5 borrachas e 30 lápis. Então, agora nós já temos, né, as informações necessárias para que nós possamos calcular, porque nós acabamos de descobrir que a caneta custa 90 centavos, né, ou 90 aqui, que a borracha, turma, pelo amor de Deus, não acabamos de descobrir isso não, né? Vamos lá. Nós acabamos de descobrir que a caneta custa 80 centavos, nós descobrimos que a borracha custa 90 centavos e descobrimos que o lápis custa 60 centavos. Em posse dessas informações, turma, nós podemos voltar aqui na equação e multiplicar 20 vezes 0,8 mais 5 vezes 0,9 mais 30
vezes 0,6, beleza? Então, você tem a opção, né, de calcular isso, digamos assim, na forma decimal, na forma fracionária, igual eu comentei antes, mas como a resposta, turma, é decimal, você não vai converter para fração para depois voltar. Pode, fica a seu critério, mas aqui está tranquilo, por quê? Nós temos o 20, lembra? Se é multiplicado por 10, turma, e aí você pode até fazer, nem precisa de fazer isso na hora, mas precisa de lembrar que o quê? O que é o 20? O 20 é 2 vezes 10, né? Então, vamos só reescrever isso aqui. O 5 não tem como. 4 vezes 9, ó, 5 vezes 9 é 45. Então, aqui basta você lembrar que é 4,50, beleza? E o 30, turma, é 3 vezes 10, né? Vezes 0,6. Então, esse 10 ele pode ser multiplicado mentalmente, tá? Não precisa escrever, não. Pode ser multiplicado pelo número decimal primeiro, 8 décimos. Porque aí você passa a ter o quê? 2 vezes 8 mais 4,50, que já está aqui, mais 10 vezes 6 décimos, não é 6, mais 3 vezes 6. Então, 2 vezes 8, nós temos 16, mais 4,50, mais 3 vezes 6, 18. 16 mais 4,50, turma, 20, 50. 20, 50 mais 18, 38 e 50. Essa seria a resposta correta, beleza? Na nossa avaliação aqui, vamos ver qual é a letra C, turma, 38 e 50, ok? Espero ter ajudado e até a próxima.